aqui ligando. Tudo bem? Estou aqui ligando todos os canais. Aqui eu estou no Instagram. Aqui eu estou no YouTube. E aqui eu estou no Facebook. Tá tudo bem? Vocês estão me vendo, me ouvindo? A transmissão tá bem, a imagem? E nós vamos dando alguns minutinhos só para a conexão e para as pessoas irem entrando. E eu vou só fazer um combinadinho com vocês. Vocês podem ir mandando as perguntas, as dúvidas. Eu vou responder no final eu mando depois por direct para vocês, tá bom? E responderei depois. Assim eu fico focada, né, no raciocínio, no conteúdo, e depois eu respondo vocês com calma, tranquilamente, tá bom? Bom, então aqui novamente que eu tenho Instagram, Facebook, YouTube. Olha só, gente, que barato, né? Estamos aqui com 3 canais ao mesmo tempo e preparados para esse grande momento, para este grande desafio que iniciamos hoje, né? Que damos o start para começarmos hoje e a partir de hoje traçarmos, né? Traçarmos um objetivo, um caminho para que nós possamos chegar a um lugar desejado, a um lugar que para nós é esperado. Bom, então, oficialmente, quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos, se tiver algum pai, né? Mas sejam muito bem-vindas, queridas mães, queridas famílias. Eu sou Ana Gândara, e o objetivo de estar aqui nesta live, neste desafio de 28 dias, é trazer para você conteúdo que faz parte da minha vida, da minha expertise enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto ser humano, dentro daquilo que é a vida, né? E tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu busquei, me proporcionou, mas principalmente pelas pessoas às quais eu atendi, eu atendo, e os resultados de tudo isso, o quanto tudo isso tem contribuído na vida de pessoas, né? Na vida de famílias, na vida de mães, e contribuído de forma a impactar essas pessoas, essas famílias, com bons resultados. Ou seja, estamos vivendo aí, né, um momento atual onde nós temos compartilhamentos de tantas coisas, de tantas notícias que muitas vezes nos assustam. Então, a ideia é mudar de assunto, não para esquecer, mas para focar naquilo que poderá nos trazer bons resultados. Então, eu quero dizer para vocês que este desafio, ele foi preparado por mim, né? Escrito, né? A partir daqui e daqui. Dos meus pensamentos, do meu conhecimento, das minhas emoções, dos meus sentimentos, das trocas, das conexões e das ações que eu tive ao longo da minha vida. Então, sejam bem-vindos ao nosso desafio 2.0, temporada 2.0, né? 28 dias. E a nossa
os maiores desafios na educação dos filhos. E aí, vamos lá. Vamos pensar que esta frase, os maiores desafios na educação dos filhos. Quando nós falamos em educação, o que vem à tua mente? O que vem à tua cabeça? Né? O que você pensa? O teu pensamento? Educação é algo que é restrito à escola, à família, à sociedade. Não é restrito a ninguém, é algo compartilhado. Mas aqui, neste espaço, eu me dedicarei a entregar para as mães, para as mulheres, que são elas que, na maioria das vezes, me procuram para trabalhar este conteúdo, para entender de que forma elas conseguem ou conseguirão fazer com que o impacto destes desafios sejam positivos. Ou seja, neste dia de hoje, né, nesta primeira live que nós damos início, né, eu te convido a pensar quais são os desafios que você está vivendo na educação dos seus filhos. Seja esta educação voltada para uma criança pequena, para uma criança já na segunda infância, né, com 10 anos, por exemplo, 8 anos, ou seja para um adolescente, para um jovem. Qual é ou quais são os seus maiores desafios? Eu quero trazer para você um contexto para nós pensarmos juntos, né? Acredito, né, que educar sempre foi um desafio, né, para pais, para mães, né? Sempre foi um desafio porque nós, enquanto mães, né, temos também as nossas limitações, temos também as nossas dificuldades, né? Temos também aquilo que muitas vezes, para nós, mulheres, às vezes não é claro, às vezes não é resolvido. Mas vamos trazer isso, vamos puxar isso para este século, né? Século 21, onde todas as mulheres, né, praticamente quase que todas, né, talvez todas não, mas quase que todas mulheres exercem a sua maternidade junto à sua profissão. E muitas vezes uma profissão que traz, né, uma demanda de horas, de conteúdo, de performance puxada, não é? Ou seja, tende a haver uma conciliação entre esta maternidade, este papel de mãe e este conteúdo, vamos dizer assim, esta vivência profissional. Muito bem. O que nós precisamos, então, dentro deste processo, na maioria das vezes, é fazer uma conexão entre a nossa razão e a nossa emoção, para que nós possamos, dentro deste contexto de educar, fazermos esta conexão funcionar. E funcionar de uma forma que traga bons resultados. Eu não diria uma forma perfeita, até porque eu acredito que esta forma perfeita, ou que esta perfeição, não seja possível, né? Porque nós somos seres humanos. Né? Somos humanas, somos cheias de senão, cheias de alegria, de medo, de raiva, de tristeza, de ciúme, de inveja. E isso muitas vezes altera
de uma forma significativa os papéis que nós desempenhamos, né? Ou seja, quando eu olho, então, para o meu filho, que vive dentro deste contexto, que vive dentro desta demanda, né, que nós chamamos século XXI, eu olho, então, para os desafios que vêm junto, né? Vem junto de tudo isso, né? Então, quero trazer para você primeiro dado que nos chama, que me traz, né? Que não é que me chama a atenção, mas que me traz e faz com que eu compartilhe isso com você. O primeiro dado para nós encararmos este desafio é estarmos preparadas, né? Estarmos preparadas o máximo possível, preparadas emocionalmente, preparadas fisicamente, preparadas afetivamente, ou seja, o que eu quero trazer para você aqui, dentro deste desafio, destes 28 dias, serão conteúdos para que você se prepare, esteja munida de conteúdos para trabalhar este fortalecimento emocional e afetivo, né? Dentro disto, posso dizer para você que eu gostaria, aliás, eu gostaria de iniciar, de dar o início, olhando para o nosso autoconhecimento. Qual é o peso, qual é a importância, qual é a conexão que o autoconhecimento faz frente a esta educação dos nossos filhos diante destes desafios que nós encontramos. Qual a importância, qual o significado, né, de olharmos para este autoconhecimento? Quando nós falamos em autoconhecimento, não significa que nós precisamos saber na ponta da língua exatamente como nós funcionamos, né? Mas precisamos sim entender onde nós podemos olhar para encontrarmos alguns fios de meadas, como dizia minha avó, alguns fios de meada onde nós poderemos, opa, aqui, achei um. Por exemplo, olha, achei onde é que em muitas situações tem um fiozinho que tira a minha paciência e me deixa cega. Não consigo enxergar mais nada a partir deste fio que eu encontro. Ou seja, entender isso, olhar, começar a se olhar e a perceber, a prestar atenção em você, nas suas sensações, nas suas reações, nas suas ações, é buscar, né, o seu autoconhecimento. Ana, mas peraí, buscar autoconhecimento é algo simples? Não, claro que não. Por que não é algo simples? Porque nós estamos falando da nossa humanidade. E a nossa humanidade é algo que não é simples. É algo complexo. Eu não estou dizendo que seja algo difícil, mas é algo complexo. E esta complexidade, muitas vezes, é por ela que nós, mães, acabamos nos perdendo. É por esta complexidade que muitas vezes nós, mães, acabamos colocando e embolando tudo no mesmo saco e depois não encontramos nada. Sabe quando você vai misturando tudo, né? Misturando alimentos com objetos pessoais, com objetos de higiene,
E aí vira, né? Ainda mais eu que sou uma perfeccionista com as coisas. Ou seja, eu preciso então entender esta complexidade para que eu comece a entender como eu funciono. E somente entendendo como eu funciono, eu conseguirei enfrentar, dar a mão para o meu filho ou para minha filha diante das demandas que me cabem, diante das demandas que faz parte deste processo chamado educação. Esse processo chamado educação, aqui, dentro deste desafio, ele terá um olhar voltado 100% para o desenvolvimento humano. Esse desenvolvimento humano, ele chegará no filho, ele atingirá o filho, com certeza, porque ele atingirá você, mãe. E esse é meu objetivo. É isso que eu desejo, que você, enquanto mãe, diante deste universo, né, que nós temos à vista, e que muitas vezes nos atrai e outras tantas vezes nos apavoram, que é esse universo chamado educação. E esta educação, gente, ela tem um peso, ela tem um valor, um cunho, uma um caminhão de possibilidades e de atrativos quando nós olhamos para ela e enxergamos que ela está além de regras, além de muitas coisas. Ela faz parte de um processo, gente, incrível chamado desenvolvimento humano. Que é quando eu olho primeiro para mim, né? E vou lá buscar meu autoconhecimento. Como eu funciono, de que forma os meus gatilhos mentais que contribuem para o meu filho se acalmar ou se. De que forma isso é acionado em mim? De que forma os meus gatilhos eles são acionados a ponto de eu conseguir, por exemplo, acolher o meu filho quando ele precisa ser acolhido, né? Muitas vezes eu acabo repreendendo no lugar de fazer o acolhimento. E às vezes é só acolher. Quando nós olhamos para o desenvolvimento humano, para este processo de desenvolvimento humano, nós olhamos para um treino de acolhimento. E aí, por isso é que eu volto lá no autoconhecimento. Eu só conseguirei, eu só poderei fazer, estar, ser aquela que está entre o acolhimento e o meu filho, quando isso é na minha vida algo que eu vivo, né? Não, como diz o ditado, ninguém dá o que não tem. Então, logo, se eu não tenho este acolhimento, de que forma eu conseguirei, de que forma eu acolherei, por exemplo, o meu filho quando ele estiver com raiva? De que forma eu acolherei meu filho, por exemplo, quando ele estiver com ciúme? E este acolhimento, gente, tudo isso, tanto a raiva como a alegria, como a tristeza, como o ciúme, como a inveja, tudo isso faz parte de um pacote lindo que está aí dentro de você, que está aí dentro de mim, que está aí dentro do seu filho, chamado emoções.
E são elas, as emoções, que nos direcionam para lá ou para cá. São as nossas emoções que nos dão possibilidades, que nos dão força, que nos dão capacidades para que nós possamos enfrentar os desafios que a educação nos traz. Ou seja, como enfrentar esses desafios buscando o seu autoconhecimento. Como enfrentar esses desafios entendendo as suas emoções. Porque você precisa, vou chover no molhado, né? Como eu sempre falo nos vídeos que eu faço. Eu adoro chover no molhado, porque quando eu chovo no molhado, eu me encharco. E aí eu fico cheia, né, daquilo que para mim faz sentido. Ou seja, então, se chovendo no molhado, né? Se estas emoções, se este autoconhecimento são condições, são empoderamentos para que eu possa me fortalecer e enfrentar esses desafios, deixa eu fazer uma pergunta para você, Ana. Vamos dizer que isso então são habilidades? Ok, isso são habilidades, são formas que nós vamos descobrindo em nós. E a partir disso, treinando, porque tudo isso é aprendido. Eu aprendo. Se hoje, dia 13 de abril de 2020, você não conseguiu ainda controlar, por exemplo, controlar não, eu não gosto disso, de dizer de falar sobre controle, autocontrole, mas se você não aprendeu a autorregular, por exemplo, o seu medo em determinadas situações, você pode aprender hoje. Você pode aprender amanhã. E você vai aprender isso à medida em que você exercitar. Igual quando você fez, ou quando você, de repente, pode estar fazendo isso, né? Hoje, quem tem filho pequeno, ensinando seu filho ou sua filha a andar de bicicleta. Como que eles ficarão, né, craque na bike? Treinando. Ou seja, você precisa ir lá e segurar muitas vezes, segurar atrás, colocar duas rodinhas. É isso. Vamos. Qual é a rodinha que você precisa pôr para que você treine tudo isso? Para você se fortalecer? Qual é o recurso? O que você precisa encontrar aí dentro de você e tirar para fora para ser treinado, para aprender, para treinar, para praticar, para depois ensinar. Então, primeiro eu aprendo, depois eu pratico e depois eu ensino. Não esqueçam desses passos. Quando nós falamos sobre autoconhecimento e gestão de emoções, nós precisamos sempre olhar para esse tripézinho aqui, ó. Eu aprendo. Então, para eu aprender, eu entendi, eu olhei, conectei o sentido, aprendi. Então, eu aprendo, depois eu pratico. Praticar é o quê? Treinar. Treinei, errei, não consegui. Não tem problema nenhum, está tudo bem. Começo de novo. Treinei. Então, eu aprendi, eu treinei e depois eu ensino. Depois eu ensino meu filho como ele pode acolher. Eu ensino meu filho como ele pode enfrentar o medo dele. Como ele pode enfrentar a tristeza dele, a raiva dele. Então, olhando para tudo isso,
olhando para o processo de educação e olhando para os desafios, né? Nós então já demos 2 passos, né? Que é o autoconhecimento e a gestão das nossas emoções. Para tudo isso, este autoconhecimento e estas emoções, para que tudo isso produza e de fato traga não somente um enfrentamento, mas uma mudança de fato sustentável. Eu preciso de estar engajada, dedicada dentro deste processo. Se você não educar, se você não enfrentar, se você não se dedicar pelo seu filho, ou a TV, ou as redes sociais, ou o vizinho, mas ninguém fará. Este papel, esta permissão, ela é sua, mãe. Ela é minha mãe. Ela é nossa. Os nossos filhos precisam da nossa intervenção, da nossa conexão. É a minha conexão construída todos os dias, aprendida, 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 praticada, praticada, praticada. É esta conexão que fará com que ele aprenderá. E esta aprendizagem dentro deste contexto, dentro destes desafios, será sólida. Não há vento, não há informações, não há nada neste mundo que os seduzirá, que os tirará do centro daquilo que eles se conectaram. Então, eu te pergunto, qual é o desafio que você está enfrentando dentro deste processo de educação do seu filho? Localize isso, identifique isso, expanda isso, olhe para isso, entenda isso. Depois, como você fará? Qual será? De que forma você se conectará para que isto seja aprendido, praticado, aprendido, praticado, treinado, 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 até você ficar competente. E a partir daí, você ensinar. Você poder ensinar. Você dizer para o seu filho: olha, eu te entendo, eu te vejo, eu sei, eu estou aqui. Eu consigo sentir a sua emoção. Eu estou aqui, calma. Olha, eu vou te contar uma história. A mamãe já passou por isso. E aí você conecta uma história tua que tenha que esteja no mesmo contexto ou algo que naquele momento, por você estar vivendo o engajamento, a dedicação dentro deste processo, eu garanto para você que o impacto disso, a conexão disso será imediata. Será algo que, claro, né? Quando nós iniciamos essa conversa, nós falamos que este processo, né, de educação, do qual, durante esse período, eu falarei, será um processo, né? Será um processo voltado, conectado no desenvolvimento humano, no teu desenvolvimento humano, no teu desenvolvimento de mãe, no meu desenvolvimento de mãe. Porque nós não somos apenas um indivíduo, um ser humano,
A Ana, não. A Lívia, a Natália, o Marcelo, a Dani, não. Nós somos muito mais do que isso, né? Nós estamos dentro de um sistema onde nós temos as nossas emoções, os nossos afetos, as nossas relações sociais, os nossos conhecimentos, ou seja, quando o seu filho, quando a sua filha ou os seus filhos conseguem entender que você está vendo, enxergando além daquilo que está aqui, além dessa Ana que usa óculos, e esse óculos é vermelho, que hoje está de esmalte vermelho, tá com uma. Além dessa Ana aqui, esta Ana que vocês estão vendo é só uma aparência da Ana. Mas eu preciso me conectar com essa Ana. Eu preciso estar conectada com essa Ana para entender que além disso aqui tem um sistema que rege, que produz, que determina, que me conecta realmente com aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço, da forma como eu penso, como eu sinto, como, enfim. Faz sentido isso para você? Tudo isso que eu estou falando, da forma como eu estou falando, isso está fazendo sentido para você? Né? Como eu disse, nós não estamos falando de um processo simples, estamos falando de um processo complexo, mas um processo totalmente possível. E assim, é algo que eu me encanto, né? Eu sou uma mulher apaixonada por esse processo de educação, por educação. Quando eu olho para a educação, quando eu olho para a educação, para as mães, para tudo isso, né? Para esses desafios, e consigo enxergar, né? Pessoas dedicadas, engajadas, comprometidas, decididas a ser aquilo que tem de ser. Custe o que custar. Custe o que custar. Custe, muitas vezes, ter de ficar em casa. Custe ter que, por exemplo, nesta quarentena, aprender a se reinventar, porque está engajada, porque está comprometida com o processo e com o desenvolvimento humano da sua filha e do seu filho, né? Então, este aprender, ele está conectado diretissimamente, né, com o engajamento que nós temos. Porque ser mãe é muito mais do que essa palavra, não é? Essa palavra mãe, ela tem uma extensão e uma profundidade que somente tem valor se nós conseguimos fazer esta conexão. Se nós não conseguirmos fazer esta conexão, dificilmente nós conseguiremos enfrentar estes desafios. Dificilmente nós conseguiremos enfrentar os desafios que as redes sociais nos trazem. Os desafios desta comunicação que está o tempo todo sendo alterada, modificada e muitas vezes invertida dentro dos valores e princípios que eu, dentro da minha família, né, tenho a permissão de fato fazer valer, né? Dificilmente eu conseguirei enfrentar isso. Dificilmente eu conseguirei enfrentar os desafios de ser uma mãe presente quando meu filho tem, por exemplo, telas para ele poder
curtir a vida, passar o tempo, onde ele tem jogos, onde ele tem redes sociais, etc, etc. Dificilmente eu conseguirei enfrentar os desafios do processo de educação dos meus filhos se eu não for uma mãe inteira dedicada, inteira engajada, inteira conectada. E para isso, eu preciso ter uma decisão firme de me conhecer, de saber como eu funciono, de que forma as coisas me afetam, porque a emoção, ela é aquilo que nos move e o nosso afeto é aquilo que nos afeta. Quantos filhos, quantos adolescentes, quantas famílias, quantas mães eu atendi na minha vida até hoje que não existe uma realidade aqui da filha ou do filho e uma realidade aqui da mãe ou do pai ou da família, né? Porque não há esta conexão. Ana, mas como eu faço essa conexão? Vamos chover no molhado? Vamos chover no molhado? O que nós precisamos? Aprender a nos conectar, nos autoconhecer. Ai, meu Deus, o que me afeta, o que me tira do prumo? E assim por diante. Nós vamos dar continuidade disso amanhã, mas eu quero muito, antes de terminar, queria te trazer uma dica para você. Vamos ver as mães corajosas, e eu tenho certeza, porque se você está aqui, se você está aqui nesta live, eu tenho certeza absoluta que você quer uma mudança, que você quer conteúdo para ser uma mãe, né? Uma mãe empoderada, uma mãe que faça essa conexão com seus filhos. Eu quero dar uma dica, não sei, você pode, eu vou chamar de dica, você pode chamar de tarefa, eu não sei, mas é o seguinte: de hoje até amanhã nós teremos outra live, né? Que será às 18h18, não é? De hoje até amanhã, eu gostaria que você observasse o seu filho. Gostaria que você observasse as emoções do seu filho. Quais são as emoções que mais estão predominando nesta de hoje para amanhã? Emoções, gente, só para ficar claro, nós temos 6 classificadas e reconhecidas como emoções: alegria, tristeza, anote aí, alegria, tristeza, medo, raiva, ciúme e inveja. Isso são emoções. Emoções, aquilo que nos movimenta, nos leva a agir. Então, de hoje para amanhã, anote aí quais são as emoções que sobressaem, que estão sobressaindo de hoje para amanhã no seu filho. Aí você vai anotar. E aí, a hora que você anotar, mande para mim. Se for no Insta, me manda no direct. Se for no Facebook, me mande pelo Messenger. Se for aqui no YouTube, me mande pelas mensagens. E aí, a partir disso, eu vou interagir com você, olhando, conversando, dando algumas dicas e nós iremos construir juntos uma interação. Combinado? Gente, fez sentido para vocês? Como foi para vocês este dia, esta live, este tema,
né? Eu vou ficar muito, muito feliz se você me disser, né, aí nos comentários, me deixa aí os emojis, adoro esses soquinhos, coração, os beijinhos, enfim. E aí depois nós vamos interagindo por aí e eu vi o quanto vocês marcaram de pessoas que vocês conhecem. Continuem marcando. Amanhã, gente, não se esqueçam, duas coisas importantes que eu quero falar para vocês, tá? Amanhã cedo, vocês já receberão o tema da live da tarde. Então, ó, cedo vocês já saberão qual será o tema que vocês terão à tarde, tá bom? Então, ó, anotem aí, mandem para mim para que nós possamos interagir e para que eu já possa te orientar, enfim, para que a gente possa fazer um engajamento. Amanhã de manhã nós teremos, eu já postarei então, né, no Insta, no Face e aqui também no YouTube, o tema da nossa live de amanhã e daqui a pouquinho a minha equipe já colocará lá no Insta, no Face, a frase que faz a síntese, o resumo, vamos dizer assim, desta live de hoje, né? E a frase que vocês terão acesso, e esta frase vocês poderão compartilhar, né, com outras pessoas, marcar, né? Se vocês, por exemplo, estão lá no Insta, vocês vão marcar com arroba, né? Se vocês estão no Facebook, vocês vão marcar com o nome da pessoa. Se vocês estão no YouTube, vocês vão compartilhar nas redes sociais ou no WhatsApp, poderão mandar esta live, né, que ficará salva aqui no YouTube, nas outras redes, poderão mandar para os WhatsApps, enfim, para os grupos, tá? Então, a frase de hoje: dedicação, emoção, decisões, engajamentos são desafio ou oportunidade? E aí? E aí? Me diga. De novo? Então tá. A frase que já já vai subir, tá bom? Anotem aí. Dedicação, emoção, decisão e engajamento são desafios ou oportunidades? Dentro deste contexto, poderemos olhar e dizer, imagina, engajamento, claro que é uma oportunidade. Então, me diga aí. Né? Mande lá para mim no direct ou no Messenger. De que forma você tem este engajamento com o seu filho ou com a sua filha? De que forma? Quais são os resultados que isso traz? Ou o que você quer melhorar em tudo isso? Né? Sempre há algo que nós possamos fazer para melhorar. Tá bom? Gente, foi uma delícia estar aqui. Olha só, quase chegamos 1 hora de live. Eu não vi passar o tempo e esta live ficará aqui salva. Lá no Instagram ela ficará salva por 24 horas, né? Mas no Facebook fica no feed do Facebook. E aqui no YouTube ela ficará salva. Ou seja, vamos fazer nossa biblioteca, nossa playlist, para nos tornarmos mães poderosas, mães que sejam engajadas de fato, decididas, que dominam, se conectam com as suas emoções, mulheres que olham para suas para as emoções, para o seu dia a dia, para aquilo que vivem, né? Encaram isso com garra, com determinação, né? Com engajamento, com decisão. E aí,
nós faremos uau! Nem sei dizer para vocês, aliás, sei sim. Nós construiremos isso ao longo desses 28 dias, onde nós não tenho dúvida alguma daquele tripézinho que eu ensinei para vocês. Primeiro eu aprendo, depois eu pratico, para depois eu ensinar. Nós podemos começar isso hoje, se você até agora, nesse momento, dentro dessas 6 emoções, uma delas, 2, 3 ou até 6, se você não conseguiu ainda como regular tudo isso, como de repente, como que eu regulo, igual regular volume, sabe, de som, de luz, como se fosse um dimmerzinho. Como que eu regulo a raiva, por exemplo? Entre aí dentro de você e aprenda isso. Porque a hora que você for falar isso para o seu filho, vai ter um sentido muito grande. Tá bom? Frase daqui a pouco subindo. Vamos encher estas redes sociais com conteúdo bom, né? Não para nós, não para nos esquecermos, não, de tudo isso que está aí. Isso já está aí, nós já sabemos, né? Mas nós estamos aqui e precisamos fazer valer aquilo que nos coloca nesta linda condição de sermos mães, de sermos mulheres. Beijo no teu coração. Mande-me, por favor, os directs e tudo mais que vocês puderem e divulguem para que nós possamos construir aí um batalhão de mulheres super poderosas, de mães super poderosas. Tá bom? Beijo no coração e até amanhã, às 18h18.